Evangelho, sábado da quarta semana do tempo comum, hoje memória obrigatória de Santa Águeda, Virgem Mártir. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da quarta semana do tempo comum, hoje memória de Santa Águeda, Virgem Mártir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje continuamos meditando com a Santa Liturgia o 6º capítulo do Evangelho de São Marcos. Mas também hoje a Santa Liturgia nos entrega a memória dessa jovem virgem que se tornou mártir pelo Senhor, Santa Águeda, cujo sul da Itália, especialmente a região da Sicília, na cidade de Catânia, traz por ela uma grande devoção. É associado ao dia do seu martírio a súplica feita por Santa Águeda para cessar a erupção do vulcão Etna, depois de ter sido duramente torturada por seus algozes e ter passado por um martírio muito cruento, e a tradição fala a respeito de dilaceração, de queimaduras, enfim, marcando bem o sofrimento dessa santa mulher. Em meio a todo o sofrimento que passava, teve não apenas tempo, mas a generosidade e os olhos atentos em suplicar a Deus pela necessidade do povo. Alguns podem falar que a história é fantástica, é lendária, mas essa imagem nós já vimos em muitos outros momentos da vida cristã. Encontramos essa imagem em Santo Estevão, que reza pela conversão de seus algozes. Encontramos essa imagem no testemunho do apóstolo São Pedro. Encontramos essa imagem no silêncio de João Batista, que ontem comentávamos. Encontramos essa imagem também no sacrifício por excelência. Encontramos no sacrifício de nosso Senhor na cruz. Aquela que estava sofrendo o golpe, o duro golpe da violência e do ódio, permanecia em Cristo e tinha seus olhos voltados para o Senhor. Como a memória de Santa Águeda hoje nos coloca em sintonia com a meditação que ontem fazíamos a respeito do testemunho de Herodes, o lamentável testemunho de Herodes, que, mesmo admirando a Deus, mas consentindo de viver uma vida na companhia daqueles que o odiavam, ou seja, que odiavam o nome do Senhor e que odiavam as coisas que vinham de Deus, termina por fim também ele se tornando indiferente e um inimigo de Deus, atentando contra a vida de um homem justo e santo. Você se recorda da meditação de ontem? Então, eis aqui o testemunho daquela que em nenhum momento de sua vida quis uma outra companhia que não fosse aquela que lhe levasse para próximo de Deus. E qual é o tesouro dessa grande mulher? No dia em que o ódio e a violência se insinuam contra o seu coração e se abatem contra a sua vida, dilacerando sua carne, ela permanece firme no Senhor e conquista a coroa do reino dos céus. As santas companhias e a escolha pelas coisas de Deus nos faz homens fortes
pela graça do Espírito Santo, capaz de suportar todo tipo de ultraje, violência e abomínio para ver glorificado o nome do Senhor. Nada foi capaz de seduzir o coração de Santa Águeda a deixar de pensar e desejar o que vinha de Deus e o próprio Senhor. De maneira que, infligindo desde a humilhação pública até a exposição aos pecados contra o sexto mandamento, e depois sendo entregue aos carrascos e sendo duramente agredida e, por fim, sendo levada ao martírio de uma forma cruel e violenta, nenhum dessas passagens, aumentando sempre o grau de violência, o grau de hostilidade, o grau de ódio, foi suficiente para intimidar o coração dessa jovem mulher que tudo consagrou ao nome do Senhor. Mas essa consagração não foi improvisada, mas porque ao longo de sua vida, desde pequenina, Águeda sempre escolheu aquilo que vinha de Deus. Como foi importante. E como o Senhor, em tão tenra idade, chamou a si esse coração e o nutriu, o acompanhou, o inspirou, o defendeu, o orientou, e esse coração se deixou nutrir, se deixou inspirar, se deixou orientar pelo Senhor. E foi encontrando ao longo da sua estrada tantos homens e mulheres que confirmaram a fé e que por ela foram testemunho e ao mesmo tempo memória viva desse Deus que ela tanto amava. Então, como é importante a escolha das pessoas que vão estar ao nosso lado ao longo da vida, para que possamos ser de fato homens e mulheres de uma fé vigorosa, homens e mulheres de fato virtuosos segundo o Evangelho, né? Então, venha calhar a Santa Liturgia nos entregar o testemunho de Santa Águeda hoje, logo após a meditação que fizemos ontem a respeito do testemunho de Herodes e o testemunho de João Batista, que no silêncio do cárcere reza. E em meio a todas as angústias, em meio a todo o sofrimento físico e tormento que passava Santa Águeda, o seu coração permanecia unido ao coração daquele que a chamou por esposa, de consagrar a vida, né? Santa Águeda escolheu consagrar a sua vida a Jesus, e o seu coração e o coração do seu amado tinham uma grande sintonia. Como assim, padre? Ela entrega a sua vida rezando por aquilo que é caro ao coração do seu amado Senhor, a conversão dos pecadores, e suplicando a misericórdia de Deus para que se extinguisse as chamas do vulcão de maneira que pudessem conhecer o nome de Jesus e abraçar a fé. Às vezes a gente pensa que a oração de Santa Águeda foi somente para apagar o fogo do... Eu ia falar o fogo do fogão, olha só. Apagar o fogo do vulcão, e que fogão, né? O fogo do vulcão, e pronto, e todo mundo continuar vivendo numa boa. Não, não, não. Jamais seria uma súplica de tamanha mediocridade. Ela que conheceu o tesouro da fé e do nome do Senhor, não ia desejar que se extinguisse uma ameaça de morte contra os seus concidadãos para que eles continuassem vivendo uma vida de perdição e de desgraça, mas para que tivessem a chance de conhecer o nome de Jesus e de amá-lo e de se converterem. Não é a súplica apenas por um bem-fazer de boa vontade de Deus em relação aos homens, mas era uma súplica de uma graça para que se pudesse consolidar uma graça ainda maior, a conversão dos corações. Bendita a súplica dessa Santa Marte. Bendita a súplica que também nós somos chamados a realizar com os nossos lábios e com o nosso coração, com o nosso testemunho de fé. Hoje, no Evangelho, como falávamos ontem, Lucas colocou no meio da sequência entre a ida dos discípulos para o anúncio, né, para chamar o povo ao arrependimento. Jesus envia
os 12 em missão, e Lucas entre a ida e vinda dos discípulos, me perdoe. Marcos, entre a ida e vinda dos discípulos, ontem falávamos disso, introduz esse trecho relacionado ao testemunho de João Batista, da sua morte, e ao mesmo tempo recolhe o efeito dessa ação apostólica dos discípulos com as vozes do povo, né? O versículo de ontem de abertura, que era o versículo 14, falava que o nome do Senhor e os feitos do Senhor se tornavam já célebres. E sendo célebres, o povo falava e especulava quem era esse Senhor. Então, o efeito do anúncio. Mas, ao mesmo tempo, o que se passou com João, o que se passará com os discípulos do Senhor, o que se passou com o próprio Senhor. Mais tarde, falamos também, no capítulo 8, os discípulos vão dar o seu testemunho de fé de maneira madura. É o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas, nesse momento, Marcos recoloca para a gente que o encanto que leva a ouvir o Evangelho nem sempre é suficientemente forte, maduro, a ponto de se escolher viver o Evangelho. Mas, ainda que pregando, amando e realizando prodígios, Jesus não seja amado e termine como na sinagoga de Nazaré, rejeitado pelos seus connacionais, mesmo assim, Jesus permanece amando, como São Paulo escreve na carta a Timóteo, pois ele é fiel e não pode negar-se a si mesmo. Isso é lindíssimo. E no Evangelho de hoje, ouvimos então o retorno dos discípulos. Terminada essa narrativa a respeito da execução de João Batista, onde Marcos quer apresentar esse paralelo entre João, Jesus e todos aqueles que são discípulos do Senhor, a mesma sorte que os espera, o mesmo fato que pode acontecer no anúncio do Evangelho e a escolha, a profissão de fé. Assim como João, no silêncio do cárcere, confirma sua profissão de fé, assim como Cristo, no Getsêmani, confirma sua profissão de fé, também o discípulo é chamado a confirmar sua profissão de fé e dessa forma não agir como Herodes, mas permanecer até o fim, cumprindo e vivendo aquilo que o Senhor lhe propõe por meio do Evangelho, aquilo que o Espírito Santo inspira e suscita no coração do homem. Bom, agora no retorno, então Marcos finalmente fala do retorno, no versículo 30, diz: os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Olha que coisa delicada. Jesus tem tempo para ouvir os apóstolos, meus irmãos. Se a gente quer levar alguém a crescer na fé, se a gente quer levar alguém a viver o seu entusiasmo na relação com Jesus, a gente precisa ter tempo para escutá-la. É muito educativo quando nós paramos para ouvir os nossos filhos e aqueles que estamos educando no caminho da verdade e da fé. É uma experiência fundamental querer ouvir o outro e ter tempo para ouvir. Eles reuniram-se para contar a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Veja, o Senhor que conhecia os corações sabia de tudo. Poderia economizar tempo dizendo: tá bom, já sei, vocês vão me contar isso, porque, enfim, eu conheço os corações de todos. Vamos agora fazer algumas outras coisas aqui que é mais importante. Em nenhum momento Jesus age desse jeito. Pelo contrário. Que o outro possa ter a ocasião de contar as alegrias de Deus na vida dele para você. É dessa forma que você vai encorajar seu filho a perseverar na fé. É dessa forma que você vai encorajar seu marido, sua esposa, sua família.
dar ao outro a chance de falar daquelas maravilhas que Deus tem feito na vida dele, das coisas que tem ouvido e que tem ajudado ele a ser um homem e uma mulher mais forte na fé e ter o interesse por querer ouvir também, né? Não apenas a disponibilidade para ouvir, mas ter aquele interesse de muitas vezes falar sobre os temas do Senhor e depois permitir que o outro fale para escutá-lo. Jesus vai chamá-los para que possam ir sozinho para um lugar à parte e dessa forma possa se dedicar com ainda maior atenção e zelo, demonstrando autêntico interesse por ouvi-los e por participar da alegria de seus corações, porque o texto deixa claro que o entusiasmo e a alegria dos discípulos era evidente. E aqui acontece algo de extraordinário. O Senhor escolhe um lugar reservado, um lugar deserto, um lugar onde normalmente ele se recolhia em oração com o Pai e parte para lá. Mas a multidão se dá conta de onde o Senhor está indo. E aqui Marcos coloca para a gente outra vez a urgência do Evangelho. Lembra que nós vimos no envio do Senhor, que eu inclusive fiz aquela imagem na correlação com as mães, né? Parece que Jesus age de maneira contrária. Enquanto uma mãe, quando vai enviar o filho para qualquer lugar, faz ele levar uma malha enorme, não pode faltar o casaquinho, leva um lanche a mais, pode sentir fome de noite, não deixa de levar um dinheiro, vai que você precise. Você vai levar a sua sandália? Não, leva também um sapato, vai que tem que sair, tem um momento mais especial, você tem um sapato fechado, faz um frio, leva um outro par de meia, mas mãe, já tem dois, vão ser só 2 dias, não tem problema, leva o terceiro, vai que você molha o pé. E por aí vai, né? A gente sabe como é que é. Falávamos a respeito disso e ali marcávamos esse elemento, né? Não se trata aqui do mesmo parâmetro com que uma mãe olha pela necessidade de seu filho imediata e aquilo que o Senhor está nos ensinando no Evangelho, né? Não é um descaso com as necessidades imediatas, mas é a referência sobre aquelas necessidades espirituais que não podem faltar, que nós não temos a possibilidade de prover por nós mesmos, mas é Deus que oferece na sua gratuidade e infinito amor por nós, cada uma delas. O dom do Espírito Santo, a unção para que possamos ir em seu nome e falar em seu nome e permanecer em comunhão com Ele, a graça da reconciliação do coração, isso Deus oferece por nós e é o primeiro tesouro, aquele que não podemos perder, o mais precioso que temos que guardar conosco. E o segundo, cumprir a palavra do Senhor e ir em missão, ou seja, obedecer. Aqui estão as 2 realidades que devem estar no primeiro lugar no nosso coração. E depois as outras necessidades materiais imediatas, o Senhor há de prover. Se Ele foi providente, oferecendo por nós aquilo que não poderemos ter em favor da nossa salvação, que dirá nos ajudar nos bens materiais. Então, não se preocupe. Tenham o coração e os olhos fixos no Senhor e atentos a essas 2 prioridades, guardar a graça que o Senhor lhe deu e cumprir em obediência a sua palavra. Esse tema volta agora no Evangelho de hoje, só que com um outro elemento, né? O olhar e o zelo do Senhor pela necessidade do povo em sofrimento. Então, a urgência do Senhor em ir ao encontro do povo é porque estão como ovelhas sem pastor. Não é para um pragmatismo de fazer muito, uma operosidade em favor dos bens materiais, que às vezes a nossa pastoral e o nosso entendimento de ação pastoral missionária fica reduzido e desfigurado em relação a esse ponto. A nossa pressa não é correr para providenciar os bens materiais, mas é em correr para providenciar os bens espirituais que a igreja está obrigada por dever a distribuir
e que não pode transferir essa competência a nenhum outro. Então, o primeiro ato da igreja em missão é, cumprindo a palavra do Senhor em obediência, transmitir os dons da graça espiritual, da graça que assegura a salvação em favor dos homens. Esse é o primeiro, não pode faltar. O Senhor abre mão do descanso, o Senhor não tem quase tempo de dormir e de comer, diz o texto. Todo o seu tempo é entregue para ensinar, para transmitir a boa nova do Evangelho, para evangelizar, para anunciar aos homens a boa nova do reino do céu. Então, essa medida precisa ser bem equalizada nas nossas ações pastorais. Muitas vezes promovemos ações pastorais estonteantes, com uma vasta e uma ampla ação social de assistência às necessidades materiais, mas descansamos ou até mesmo descuidamos de fazer aquilo que deve vir por primeiro, que é não apenas ensinar os homens a respeito de Deus para dar a eles ciência ou algum conhecimento a respeito disso, mas levá-los a uma autêntica e profunda experiência com o Evangelho e a participar das graças que são próprias de Cristo em favor da salvação dos homens, o que significa o batismo, a Santa Eucaristia, o sacramento da reconciliação, o chamado a uma vida de conversão. Então, quando o Senhor nos leva e nos abençoa para oferecermos providências materiais a nossos irmãos, Ele o faz em paralelo àquilo que Ele nos levou a ser por primeiro, sinal e presença e oferta concreta da graça espiritual que é capaz de salvar e de levar à salvação a alma do nosso irmão. Foi exatamente por não faltar isto na vida de Santa Águeda que, quando lhe faltou tudo da realidade material, desde o reconhecimento da sua dignidade até a sua incolumidade, porque o seu corpo foi exposto, ela foi exposta ao sofrimento, foi submetida a dores, então todas as privações possíveis a gente pode falar que aconteceram aqui, as privações materiais possíveis, todas elas foram pela força do ódio e pela realização da maldade, elas aconteceram. Elas se impuseram contra ela. Todas as privações, né? Desde a sua integridade física até a sua dignidade moral, até tudo. E o coração dela permaneceu firme com o único tesouro que não podia ser alienado pelos seus agressores. Porque aquele dali vem de Deus na gratuidade e ela soube guardar e conservar no seu coração como tesouro necessário. O dom do Espírito Santo, o vigor da fé. E isso lhe garantiu a salvação. No momento do seu suplício não foi-lhe entregue nenhum bem material, nenhum socorro de imediata necessidade. Mas naquele momento ali, ela tinha todos os bens que eram fundamentais para ir para além dos efeitos do ódio e da maldade que se abatia sobre ela. Então, que jamais deixemos de oferecer, a exemplo do Evangelho de hoje, o que é fundamental para a salvação e para as necessidades do povo de Deus, que caminha cansado como ovelha sem pastor. E o pastor que apacenta não é só o pastor que dá água e pastagem às ovelhas, mas é aquele que protege as ovelhas dos perigos e reconhece elas como ovelhas suas amadas e as defende com a própria vida.
entregando para elas assim um tesouro que só Ele pode entregar. Elas não poderiam fazer isso por elas mesmas. Procurar pastagem e água, sim, mas receber a vida e o carinho do pastor, só Ele pode oferecer. E isso assegura elas até para caminhar longas distâncias, se for necessário, para encontrar água e boa pastagem. Que o Senhor nos abençoe pela intercessão de Santa Águeda, para que sejamos missionários do Evangelho, seguindo esse testemunho que recolhemos dos santos mártires e que hoje renovamos com a meditação do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santa Águeda e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Anjos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.